Pronto, agora foi de novo. Então, você tem gerações, né? O avô, o pai e que do Art Spiegelman que são afetados que são afetados diretamente pela Primeira Guerra, né? Pela experiência da Primeira Guerra. Isso. E o Art Spiegelman ele é afetado pelos traumas da Segunda Guerra, né? Os traumas do Uhum. Holocausto, os traumas do nazismo, como isso molda a relação dele com o pai, né? Isso, Tudo exato. Porque isso tá envolvido, tá? Uhum. E todas Ah, essas experiências, né, que o pai dele vivenciou, acabou trazendo um retrato, assim, trouxe traumas, né, na verdade, para a relação com o filho, né, com a família em geral, né? Tanto é que já foi reforçada aí pelos meninos que falaram, e as meninas também pontuaram anteriormente a isso. Uma outra questão que me chamou a atenção foi a ilustração dramática que ele trouxe, né? Assim, é uma bem pesada a imagem da questão da morte da mãe, né? E como aquilo impactou uhum. também para o pai, né? Porque quando o pai teve acesso aquele material, ele ficou bem triste, né? Tanto é que quando ele chega na casa, aí diz que percebeu que o pai estava mal, mas justamente por aquele formato muito dramático da morte da mãe dele, né? Uhum. E porque lida com algo que é um outro trauma, né, pro Vladek e pro Art Spiegelman, né? É um trauma que os dois compartilham, que é o trauma do suicídio da Ana, né, ou Anya. Isso. E é genial porque é outra e uma coisa interessante é que, como eu estava comentando antes, né, é que o estilo do desenho que ele usa nesse outro quadrinho que ele reproduz na íntegra, né, na mão do pai, que é para você tentar visualizar o que que o pai não devia estar sentindo quando ele viu isso, né? Uhum. Num estilo bem diferente, num estilo que é expressionista, né? Que lida justamente com essas questões da psique, né? Das emoções reprimidas. A arte expressionista lida muito com isso, né? Tem aquela pintura famosa, né? O grito, né? Que é bem icônica, né? Isso. Né? Exato. Então, então, e era um estilo bem diferente do que ele usa no mouse, por sinal. No mouse ele usa um estilo muito mais, assim, é mais cartoonizado e parece que é um esboço, né? Parece que é uma coisa que é em matéria de desenho é aparentemente simples, né? Embora não seja tão simples assim, né? Mas é uma coisa mais cartoonizada. A gente vai discutir isso já, tá? Algo mais que você tenha a apontar, Bruna, para nossa Só para discussão? finalizar, só mais esse ponto que eu vou ressaltar que também chamou minha atenção. É a questão das relações familiares no decorrer da história. Por exemplo, logo no início da guerra, né, em que está naquele momento um pouco mais pacífico, tem Uhum. toda aquela preocupação, né, que aí ele vai morar numa casa com 12 pessoas, que vem a sogra, o tio, a irmã, não sei quem, muita gente na casa, né? E aí, no decorrer da história, em que a guerra começa a se intensificar, né, começa a ter mais, como eu posso dizer assim, começa a ter várias formas de desarticular, colocar os judeus para irem para as prisões, né? Eu esqueci o nome que ele fala Sim. específico. Campo de concentração, Campo né? de Tem os campos de concentração. concentração. Não, mas campo de concentração Já é acontece mais, em determinado momento da trama, né? Que é mais pro já é mais para o final. final. Eles vão Isso, ser exato. presos, né? Eles vão ser colocados no gueto, e depois eles vão pro gueto do E, gueto, né? Então você já tem aí uma política forte de discriminação e de segregação, né? uhum, exatamente. E aí, nessa fase, já está naquela parte assim que. Mas cadê o filho fica perguntando, né? O Arthur fica perguntando, mas cadê o tio? Quem é ele? Tipo assim, já se perdeu a essas alturas, ninguém já estava se preocupando muito com o primo, com o tio, É, né? Era mais o viver mesmo. não tem mais família, cada um por si, né? Exatamente, tanto é que ele cita isso, né? Agora é tipo cada um por si, não tem mais essa relação de preocupação de onde está meu tio, onde está meu primo, porque tudo já estava em uma situação muito grave. Mas, assim, de É, um modo geral, é uma história bem triste, né? Tem a questão da perda do é. filho dele.
as pessoas que foram para os campos de concentração, né? E ele cita muito o Auschwitz. Auschwitz, né? Pronto, isso. E eu já estou Exatamente. bastante curiosa para ler o volume 2. O volume 2 ele vai abordar mais essa questão da experiência dele no campo, né? Uhum. Tá? Pronto, Alguma basicamente é isso. beleza. Então vamos lá agora. Rapidinho, deixa eu ver. Jailson, Rafael, Manu, Camila, Bruna, deixa eu ver. Joxan, vou tirar você do mudo e eu vou pedir que você fale compartilhe aqui um pouco das suas impressões de leitura, tá? 3, 2, 1. Ah, já foi. Fala, Joxan. Boa tarde. Queria É saber tipo como é que foi a tua leitura? O que você achou até agora? dois, né? Não? Não. Porque você leu dois, né? Então, eu vou pedir que É. você fale na semana que vem. Aí depois a gente faz o comentário da obra completa, tá? Aí eu vou pedir que você fale Beleza. mais. É porque eu tô com um pouco de. Tudo bem que não tem spoiler, né? Não tem exatamente um negócio de spoiler assim, porque a obra não é É muito disso. Mas também parecido as histórias, pelo que eu vi. é porque é a continuação direta, né? O um ele vai até, né? Ele termina, né? Com o que seria o início. É meio redundante falar isso, mas o volume um ele termina, né? No que seria o começo do 2, né? O 2 ele é um prolongamento do um, né? Ele tem um gatilho. É o gatilho, tem um gatilho para o 2, né? Então, peraí, vou ler mal os dois. Tô anotando aqui o que vocês estão falando, tá? Então, eu vou pedir para a gente discutir o 2 quando a gente for fazer a discussão na semana que vem, que aí já é uma discussão do volume 2 e da obra como um todo, tá? Então, vamos lá. Beleza, então. Obrigado, Joxan. Deixa eu ver aqui. Camila falou. Cadê? Vitória? Vitória, tá aí? Tá me ouvindo? Oi. Vitória, boa tarde. Eu queria saber o que você achou. Como é que foi a tua experiência de leitura com com o Mouse 1, tá? Eu já tinha lido, eu já li o livro todo. Só que mesmo assim, como tu disse, a pessoa lê pela segunda vez parece que é mais emocionante. Uhum. Tem uma nova visão, tá ligado? Os Pois pontos que é. me marcaram muito é a introdução, que é aquela parte lá que ele cai, os amigos deixam ele pra trás. Que é uma memória de infância dele, né? Sim, que é o gatilho pra tudo. Que é como se fosse assim, ele dá a entender o que é o livro inteiro ali, né? Sim. Como o Holocausto molda, né, as relações dele, né, a personalidade dele, né, e as relações dele com os outros, né, do Vladek, né. Vladek parece que ele está ligado com um modo de sobrevivente ligado o tempo todo poupando o máximo possível, o tempo todo Sim. evitando gastar recurso, né? Ele meio que cria um trauma em questões financeiras, tipo, de ter algo sempre guardado para uma necessidade. Eu acho que meio que aconteceu com a família de 10, mulher dele. Também, né? E com a família dele também, né? E de Sim. vários outros. Mas eu acho que tipo, ele tenta um pouco expressar o que até onde a família de Anja conseguiu chegar, tudo que ele meio que isso. Exatamente. A família da Anja, né, a Anya, era uma família de milionários, né? E como a gente vai conversar, você tinha muitos judeus, muito proeminentes, tanto na esfera do mercado, do comércio, como também ocupando altos postos nos estados, né? Ocupando altos postos tanto no estado alemão como no estado polonês, né? Então você tinha, os judeus em geral, eles em geral eram pessoas ou financeiramente muito poderosas ou com poder mesmo até de decisão dentro da esfera do Estado, tá?
Então, a família dela vai ser reduzida a nada, né? E muitas vezes uma coisa que eu estava observando com mais atenção dessa vez é que tudo para o Vladek é uma moeda, ele junta, né? Porque tudo era uma moeda de troca, né? Ah, preciso me esconder na casa da polonesa tal. Aí, o que ele faz? Ele paga, né? Com alguma coisa. Dinheiro, relógio, alguma coisa de valor, né? Acho interessante a forma que ele consegue, tipo, ao decorrer da história, a forma que é tratada, no caso, que ele junta os pertences e no final ele consegue recuperar, só que peraí que eu não estou conseguindo explicar. É a forma que ele trata, que guardou isso para o filho, entendeu? Ele tenta guardar para o filho, né? Porque o modo sobrevivente dele tá ligado o tempo todo e ele pensa, né, na mentalidade dele que o filho pode vir a precisar, né? Caso e que ele vai usar os métodos de troca também. Que ele vai usar os mesmos métodos de troca, mas porque a diferença entre a vida e a morte naquele momento, entre você conseguir comida ou não, né? Era você ter alguma coisa para trocar. Era você ter algum objeto de valor, porque ele tinha vários usos, né? Você podia, inclusive uso para suborno, para você conseguir entrar clandestinamente em algum lugar, né? Aquilo dali poderia valer sua vida, né? E isso vai afetar o Vladek de tal maneira que ele vai estar com esse modo sobrevivente ligado o tempo todo, né? De modo que isso afeta as relações dele com a nova esposa, até com a ex-esposa, né? Que encarou o Holocausto junto com ele, né? O Art, em um determinado momento, fala que a mãe dele tinha que implorar de joelhos, né? Às vezes, para ele ceder um pouquinho de dinheiro, né? Para comprar material escolar. Sim. Né? E tem um momento até que a Mala, né? Que é a nova esposa dele, fala uma coisa interessante. Eu também passei pelos campos de concentração, mas meus amigos também, ninguém é tão duro desse jeito, né? É meio que uma comparação de traumas. Mas é porque eu acho que existem formas diferentes de se vivenciar o trauma, né? Sim. Acho que a forma com que o Vladek vivenciou isso, né, determina muito do modo, né? Determina muito determina muitos pensamentos, a forma de pensar e a forma de agir dele depois disso. Né? Então, assim, voltando a um ponto que eu acho que eu já destaquei aqui, na minha visão, o Maus não é uma tentativa de dizer o que foi o Holocausto, né? Porque o Holocausto foi muita coisa para muita gente, é um trauma coletivo gigantesco. É de tentar entender como o Holocausto moldou a figura do pai. Sim. É o Art que não se dá bem com o pai tentando entender o pai. Né? E para entender o pai, ele tem que entender a ocupação nazista da Alemanha, a ocupação nazista da Polônia, ele tem que entender, né, a perseguição aos judeus, né, a guetificação dos judeus, ele tem que entender o Holocausto, a experiência do campo de concentração. E você vê que o Vladek ele não tá muito, ele fala e ele fala muito, né? Mas ele não é uma coisa que ele coloque assim que ele fique muito feliz em falar, né? A memória para ele é um castigo, a memória para ele é um fardo, tudo ali é notoriamente um trauma, né? Inclusive, em relação até ao diário da mãe do Art, né? Vai acontecer alguma coisa com aquele diário ali que vem dessa forma com que o Vladek encara o passado e as lembranças, né? Tanto da mãe dele, do suicídio da mãe dele, do Holocausto. Uma coisa que também está muito visível quando ele encontra, tipo, a história do suicídio da mãe dele. Uhum. Da esposa. Suicídio de Ana. Peraí. Rapidinho. Peraí. Deixa eu só anotar aqui. A experiência do Holocausto e como ela molda Vladek. Né? O relato do suicídio da Anya, que é um capítulo muito, muito dolorido, né, de você ler. Né? É muito forte. A forma como o filho e o pai compartilham o mesmo trauma, né? Aquilo para eles é
é um trauma de família, né? Inclusive, até ele fala, poxa, meu pai, que é uma pessoa que não lê meus quadrinhos, nem se eu botar esfregar na cara dele, né? Ele parou para ler esse, né? Ok. Algo mais que você queira compartilhar, Vitória? Eu também acho muito interessante a forma que é tratada ao longo da história, que ele mostra os judeus como ratos, que tipo, era uma forma que os alemães tratavam os judeus, porque tem até uma parte que tem um alemão lá chamando eles de ratos e tal. Exato. É uma caracterização bem forte. A gente vai ver um pouco sobre isso também, tá? Rapidinho. Beleza. Só para aproveitar o tempo aqui que nos resta da segunda reunião, assim, do Zoom, né? Que agora ele tá limitando, né? Eu quero saber um pouquinho, então eu vou mudar aqui, vou acelerar um pouquinho. Eu queria ver, vamos lá. Alicia, eu queria saber quais foram as tuas impressões de leitura? Eu achei que essa história ela aborda profundos assuntos, né, da figura humana. O que eu achei muito interessante mesmo foi nesse ponto aí que Vitória falou, que os judeus eles são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos e os americanos são cachorros. Tudo depende de um ponto de vista, entende? Peraí, a representação das nacionalidades. Ratos, né? A representação das etnias, né? Judeus, ratos, né? Poloneses como porcos, alemães como gatos. Sim, a gente vai discutir isso aí, tá? A pessoa só começa a perceber o quão profundo é essa história já a partir do começo, porque é como se já fosse um aviso. Quando começa assim, os judeus são indubitavelmente uma raça, mas eles não são humanos, que é a frase de Hitler, né? Aí já dá para perceber que a história vai ser bem profunda. E quando começa naquela introdução, sabe? É o que vocês falaram aí, vocês já tocaram bastante nessa tecla, que é sobre quando ele diz ao Art, seus amigos, você os trancar num quarto sem comida por uma semana, aí você verá o que são amigos. É como se ele já tivesse passado por muita coisa ruim e é uma introdução para o que vai abordar. A introdução pesada é a obra mais pesada ainda, né? Não é uma leitura tranquila, né? Não é uma leitura. Acho muito difícil você ler mal sem conseguir se envolver com aquilo dali, emocionalmente. Eu acho muito legal a forma que eles abordam o drama, porque geralmente os dramas, essas histórias traumáticas principalmente, elas apelam muito, mas o jeito que é contado em Maus é totalmente sincero. É uma forma sincera de sentir, o jeito de sentir dele, o trauma que ele sentiu, a forma que ele se comporta, desde dar um dinheiro para alguma coisa, como se comportar, entendeu? Dá para ver que afetou ele em todos os aspectos, a história dele. É realmente muito profunda. Exatamente. É um livro, assim, vocês vão ver em Maus 2 também, né? Que Maus 2 vai focar, claro, vai continuar focando no Vladek, né? Ele continua sendo, assim, o protagonista do Maus 2, mas vai focar muito como o Art Spiegelman também se sente naquela história, né? Relatando aquela história, né? E é bem interessante, mas essa discussão do Maus 2 a gente vai deixar para depois. Mas sim, no Maus 1, uma coisa que o Art Spiegelman faz de forma proposital, tá? Por exemplo, se a gente pega aquele episódio do suicídio da mãe, né? A gente vê que ele está usando outro estilo para abordar aquela outra história, né? Um estilo que é mais derivado do expressionismo, né? Bem com características expressionistas muito marcantes, né? No Maus não. No Maus ele muda o estilo dele, né? É quase como se fosse
é uma coisa muito esboçada, né? Uma coisa, quer dizer, parece que ele está desenhando, quase que como se ele estivesse desenhando a mão livre, né? Como se fosse um diário, né? Então, o traço dele muda muito daquela história do relato do suicídio da mãe para o mouse, né? E aquilo é feito de forma proposital. Tem a ver com o que a gente vai abordar já já, que é um dos pontos, né? Que é a cartoonização, tá? Algo mais a compartilhar para compartilhar com a gente, Alicia? Não. Vocês já falaram basicamente tudo que eu tava achando dele, entendeu? Tranquilo. Já foi muito falado. Beleza. Mas eu também acho que um dos grandes pontos de Maus, né, é não sobredramatizar o Holocausto. Ele dramatiza, mas ele não dramatiza em excesso, né? Não apela ao Ele público. não é apelativo. Isso. E aí vem do desafio, e é um dos pontos geniais do Maus, porque um dos desafios do quadrinista, né, é tentar visualizar pelo leitor, né? Ele tenta visualizar a cena pelo leitor. Aquilo dali é o Art Spiegelman tentando visualizar, né, o depoimento do pai, né? Eu também gostei muito nos traços, porque mesmo sendo preto e branco e também não sendo recente, as expressões elas são muito bem feitas, já para ver pela cara deles, mesmo sendo até animais, o que eles estão sentindo. É uma boa expressão, achei. São bons. As emoções na medida certa, né? Certo, sem exagero, mas com drama. Eu acho que isso vai inclusive para o traço do Art Spiegelman. E aí a gente vai para quando a gente vai abordar a questão da cartoonização, acho que vai ficar mais claro, tá? Ramila ainda não leu, né? Espero que essa conversa esteja servindo de estímulo para a leitura, né? É um quadrinho muito legal, né, Ramila? Legal. Peraí, você leu até onde? Assim, ou você não começou? Eu não li nada ainda. Não leu nada? Beleza. Não. Então, qualquer coisa, eu vou pedir você compartilha com a gente quando for a reunião da semana que vem, que é sobre Maus 2, tá? Os links já estão lá no grupo, caso você precise acessar. Tá legal? Eu vou ler os dois. Hã? Tranquilo. Eu vou ler os dois. Beleza, Ramila. Este encontro acabará em 10 minutos. De novo. Gente, que coisa trágica. Mas deixa eu ver aqui. Jackson já falou, Manu já falou, Rafael já falou, Ramiro já falou, Vitória já falou, Camila já falou, Bruno já falou, Alice já falou. Cadê o Luiz Felipe? Alguém Peraí, ele falou alguma coisa, Luiz Felipe? Não. Eu não estou acessando o WhatsApp daqui. Peraí, um minuto. Deixa eu ver se eu consigo... Vejam se conseguem inseri-lo, mas acho que a internet dele caiu, não foi? Peraí. Isabela apagou, está acordando agora. Mas está entrando ainda. Mas Isabela vai entrar, mas acho que essa rodada de partilha de experiências, a gente eu vou dialogar com o que vocês estão colocando aqui e eu vou fazer uma exposição de algumas coisas minhas, tá? Eu vou tentar contextualizar um pouco, né? Maus com coisas que estavam acontecendo, né? Nessa primeira metade do século XX na Europa, né? Que estão diretamente ligados ao nazismo, ao antissemitismo, né? À perseguição dos judeus. E vou também procurar abordar algumas coisas, alguns recursos, né, do estilo dele, né, de coisas que ele faz ali na hora de fazer o quadrinho, né, uma coisa mais da parte da arte, né, da visual, tá?
Mas antes disso, Isabela, boa tarde. Isabela, oi? Boa tarde. Isabela, uma pergunta. Você chegou a ler? Você leu pela metade? Não, já li tudo. Inclusive, eu já comecei o segundo volume porque eu gostei muito. Aí eu tô muito apertada porque eu perdi a hora. Eu até Relaxe. Mas diga lá, o que que você achou? Né? Eu quero saber Era que se a gente agora? tem... não, o que que você achou do primeiro volume? Eu quero saber, a gente ainda tem 7 Sim. minutinhos, né, para terminar essa rodada. Aí eu vou começar uma novíssima reunião, né, para tentar colocar algumas impressões minhas de leitura para vocês. Bom, eu gostei bastante. Só um instante que... Pera. E Beleza. voltei. Olá. Enfim, eu gostei bastante porque a gente sempre estuda, né, na escola e através de vídeos o que foi o Holocausto, o que foi a Segunda Guerra Mundial, mas a gente nunca tem essa visão tão íntima de como os judeus sofreram. Então, eu gostei bastante porque a gente pôde ter essa visão. Experiência judaica durante a Segunda Guerra Mundial. Então, você gostou do fato de ele trazer uma visão mais íntima, né? E realmente ele traz, né? Porque ele traz não só a visão, né? É um testemunho, né? O Art, né? Ele trabalha em cima do testemunho do pai, é ele tentando imaginar e tentando entender a experiência do pai, né? Como ela afeta as relações interpessoais, né? Como ela afeta a personalidade do pai, entre outras coisas que a gente já estava discutindo aqui, né? Sobre como o Vladek, né? Ele parece estar o tempo todo no modo de sobrevivência, né? Por isso que ele é extremamente pão duro, que ele é soviníssimo, né? Inclusive, eu gostei bastante da dinâmica entre eles dois, a relação que eles têm. E ao longo da leitura você vai descobrindo o porquê da personalidade do pai dele, do Vladek, eu acho que exatamente, Vladek. ele ser daquela forma. Aí tu vai Exato, entendendo, né? você vai ligando os pontos. Aí no início você acha ele muito chato, e você vai, não é bem assim, o coitado sofreu tanto na vida, e você vai fazendo várias ligações. E é um processo pelo qual o próprio Art, né, o autor e personagem, ele passa por isso também, né? Porque ele tem uma relação muito complicada com o pai, né? Ele não se dava muito bem com o pai, né? Então, como a gente estava comentando até antes aqui, Maus, na verdade, pelo menos é uma visão que eu tenho, né? Maus não é um quadrinho para tentar dizer sobre o que foi o Holocausto, né? O Holocausto foi isso, isso e isso, ponto, acabou. O Maus é um quadrinho, né, de um filho tentando entender o pai. Só que para entender o pai, ele tem que entender a vivência do pai com o Holocausto, né? Como a experiência, né, da Segunda Guerra Mundial, do antissemitismo e da perseguição aos judeus, né, e do campo de concentração, moldaram a personalidade do pai dele. Então, assim, ele vai concordar com o pai? Não muito, né? Mas ele vai, pelo menos, né, tentar entender o pai, né? Porque era uma história... o pai e a mãe dele contavam histórias disso, né, para ele desde criança. Tem até naquele... Sim, e é uma história muito envolvente porque tu sabe que ele sobreviveu, mas quando ele vai vivendo, você fica, meu Deus, como foi que esse cara conseguiu escapar desse campo de concentração? Então é uma leitura que prende bastante. Prende bastante até por conta do envolvimento emocional que você vai tendo, né? Tava até comentando aqui antes, né? É muito difícil você ler Maus e não se envolver. Porque o sofrimento das personagens, né? Tá ali para ele não é como a Alicia estava colocando, ele não é sobredramatizado, né? Ele não é exagerado, né? Mas ele está ali, né? Elas estão sofrendo. É muito difícil você não se envolver com isso. Sim, com certeza, porque além de tratar do Holocausto em si, ele também aborda temas como depressão, suicídio, que são temas muito fortes e que mexem de verdade com quem está lendo.
Porque a gente vai Exatamente. conhecendo a Anja no decorrer da leitura. É. Inclusive, eu chamava muito ela com o tal do Vlad, porque eu fiquei muito triste. Porque ela já tinha, vamos dizer assim, uma tendência depressiva, talvez a gente possa chamar dessa forma, né? Antes disso tudo acontecer. A experiência do Holocausto também mexe muito com ela, né? A perda do filho, né? Do Richer, né? A perda do... Isso vai ser terrível para os dois, né? A perda de toda a família, né? Porque ela vê a sua É. família morrendo pouco a pouco e ela simplesmente não pode Exatamente, fazer ela nada. vê a família dela morrendo pouco Ela a não pouco. pode fazer nada. E eu Deve não ser vou... muito desesperador ver que você não pode fazer nada. Exato. E não querendo dar spoiler, mas já dando, mas não importa porque o autor faz isso aborda isso de uma maneira muito muito interessante, né? A gente vai ver lá no volume 2, né? Como a gente vai ver que os sobreviventes do Holocausto, né? No caso, tanto o Vladek como a Anya, eles se sentem culpados por ter sobrevivido, né? O nível, porque foi uma coisa assim, porque não foi uma coisa assim, teve muita questão de, não, sobreviveram os mais adaptados, sobreviveram os mais fortes, sobreviveram os mais espertos, não, né? Não teve isso, foi aleatório. Então aqueles que sobreviveram, né, se sentem culpados por terem sobrevivido, porque muitos amigos, pais, irmãos morreram, né? Sim, imagina você seguir em frente tendo todas essas lembranças terríveis, tendo perdido toda a sua família, todos os seus amigos, as pessoas que você conhecia, e você tá lá agora sozinho no mundo, sem rumo. A Anya, por exemplo, ela não vai perder só os filhos, né? Ela vai perder os pais também, os avós, né? Partes da família, né? Sim, tipo, ela só tinha o Vladek lá, e quando eles se separaram, quando eles chegaram em Auschwitz, meu Deus, imagina o desespero daquela mulher que já era depressiva, que já tinha perdido a família e que agora estava se separando da única pessoa que ela tinha naquele momento. Exato. Galera, vai acabar aqui. Eu vou lançar um novo link para a reunião muito em breve. Já, na verdade. Aí eu vou falar um pouco sobre a minha experiência, tá? Né? Sobre o que está visualizando nessa leitura para vocês, tá? Cheiro, gente. Manda o link já.